Aleluia, transbordado da presença do Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável que jorra para a vida, aleluia, e Ele quer fluir dentro de você aqui nesta noite, aleluia, que as palmas louvem e engrandeçam ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem dizer obrigada, Senhor, por ter me trago na tua casa essa noite? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. O Senhor é bom. Até aqui Ele tem nos ajudado e tem nos sustentado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E que essa noite nós venhamos pedir ao Senhor que Ele venha abrir o céu sobre este lugar e derramar a tua glória sobre as nossas vidas, amém? Deus, amém, Senhor, aleluia. Bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, aleluia. Nós te queremos, Senhor. Queremos ver tua face, Pai, sentir a tua presença, Jesus. Aleluia, Senhor. Pai, receba a nossa adoração essa noite, Senhor. Aleluia. Deus Santo. Aleluia, Senhor. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Peça ao Senhor que Ele possa vir abrir o céu sobre este lugar. Aleluia, o Senhor está no teu trono, igreja, e está recebendo a sua adoração. Creia, toca o Senhor essa noite. Aleluia, Deus. Oh, Senhor, Deus Santo. Aleluia. Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, Senhor. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus fechados se e o teu reino venha mover. Nossa fé A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que se
fechados se abram. E o teu Teu reino venha mover. Nossa fé está, Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh Senhor, nossa fé está em Ti, Jesus. Tu tens liberdade no nosso meio, Espírito Santo. A casa é sua, Senhor. Nossa vida é sua, Pai. Tu tens liberdade, Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Você pode glorificar o Senhor com suas palmas? Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está neste lugar, igreja. O céu já está aberto aqui, aleluia. As comportas do céu já estão abertas aqui neste lugar. Aleluia, chuvas de bênção estão sendo derramadas aqui. Aleluia, só não sente quem não quer. Não endureça o teu coração nesta noite, mas abra ele para o Senhor. Se rasgue na presença do Senhor nesta noite. Aleluia. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá, movendo o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande vai passar, movendo o sobrenatural. Cantamos Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Eu creio, Senhor, movendo o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh,
Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se eu adoro, Deus se manifestará. Se eu chamo, Deus se manifestará. Se eu busco, Deus se manifestará. Se eu adoro, Deus se manifestará. Se eu chamo, Deus se manifestará. Se eu busco, Deus se manifestará. Se eu adoro, Deus se manifestará. Se eu chamo, Deus se manifestará. Se eu busco, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se eu adoro, Deus se manifestará. Se eu chamo, Deus se manifestará. Se eu busco, Deus se manifestará. Se eu adoro, Deus se manifestará. Se eu chamo, Deus se manifestará. Se eu busco, Deus se manifestará. Se eu adoro, Deus se manifestará. Se eu chamo, Deus se manifestará. Se eu busco, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia, que as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor. Ele já está aqui neste lugar. Gostaria de saber se algum visitante nessa noite que nos visita pela primeira vez, dê um sinal com a sua mão. Temos visitante pela primeira vez? Aleluia, temos. Sejam muito bem-vindos. Vamos cantar para os nossos visitantes, igreja. Visitantes, seja bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. E se quiser a igreja, fique com a gente. A equipe de louvor agradece a oportunidade. Gostaria de convidar a evangelista Flávia para estar orando para o pregador desta noite.
Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Peço aos irmãos que se coloquem de pé neste momento. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai. Pai, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por ter nos trago até aqui em Tua casa em segurança. Deus amado e querido, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite com muita alegria. Porque na palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui nós estamos nessa noite, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente. Pai, muito obrigada pelos louvores que foram entoados aqui nesta noite. Pai, chegou o momento de nós ouvirmos aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós através da Tua palavra, da vida do Teu ungido, ó Pai. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida do Teu Filho, Pai, que irá nos transmitir aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Pai, que toda distração neste momento venha cair por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede o Teu Filho de ouvir a Tua palavra, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. Que os Teus filhos possam vir aquilo que o Senhor deseja nos falar e possa colocar em prática, Pai. Que não seja simplesmente aqui, mas que nós possamos, Senhor, dar frutos daquilo que nós vamos receber agora, porque a terra já está preparada, Senhor. Ah, Senhor, usa, Senhor, o pregador desta noite, Pai. Derrama sobre a vida dele uma unção sobrenatural, Pai. Ah, Senhor, que neste momento ele seja canal de bênçãos para as nossas vidas. E que este culto desta noite, Pai, fique marcado na vida de muitos que aqui estão atentos, Senhor, com os ouvidos atentos, com os olhos abertos, para ouvir aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Fala conosco, Pai. É o pedido que eu lhe faço em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Que assim seja. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém, igreja? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, se quiserem abrir comigo em Evangelho de Lucas, capítulo 17. A partir do versículo 11. Obrigado. Lucas 17, 11. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram em certa distância. Então, aos gritos, chamaram o seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite a segunda parte de um assunto que eu tinha iniciado, e não há muito tempo, sobre a gratidão ao Senhor Jesus. A gratidão ao Senhor Jesus. Esse texto é muito conhecido e nos traz
muitos ensinamentos, não estarei me atendo nos pormenores dessa passagem, mas eu quero levar os irmãos aqui nessa noite a entender a importância da gratidão que nós temos que ter a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que eis que havia surgido diante do Salvador 10 leprosos ao mesmo tempo. Uma grande quantidade de infelicidade junta. E quantos deles o Senhor ainda nesses dias de hoje vê caminhando neste mundo e conduzidos pelo pecado? O Filho de Deus veio colocar os seus pés em um verdadeiro leprosário que é este mundo. Mas aqui a Bíblia diz que somente um deles, aquele desprezado samaritano, ele voltou para expressar a sua gratidão. E falando sobre gratidão, me lembro de algo que eu tenho lido, de um filósofo romano chamado Cícero. Ele disse algo interessante. Ele defendia que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. A gratidão é o elo que nos leva a grandes realizações. Uma pessoa grata, ela sempre deixa as portas escancaradas para que as bênçãos de Deus continuem fluindo na vida dela. A Bíblia diz que a gratidão é a memória do coração. E eu quero falar sobre a singularidade da gratidão. Então, podemos perceber que existem pessoas que recebem benefícios. Mas não são gratas ao Senhor. E muitas são as pessoas que recebem os benefícios de Deus. Mas são muitas que não agradecem ao Senhor. E nós, muitas das vezes, erramos. É claro que nós recebemos tantas bênçãos que eu tenho certeza que nós não temos capacidade de mensurar todas elas. Mas eu tenho certeza que nós temos motivo suficiente para agradecer a Deus. Principalmente quando nós nos acordamos pela manhã. Se você encher o seu peito de ar agora e soltar, esse é um grande motivo de você glorificar a Deus. É um grande motivo. De você estar respirando, é um motivo de agradecer a Deus. Há mais ou menos uns 20 dias atrás, todos os dias quando eu chegava no hospital, naquele quarto, havia um homem que estava sendo cuidado pela filha, uma jovem, e aquele homem tinha aproximadamente 50 anos, 52 anos por aí. E eu chegava no quarto, cumprimentava todos, eu olhava para ele, eu cumprimentava, ele sorria, acenava com a cabeça. Eu nunca vi uma pessoa sofrer tanto para morrer. Desde o momento que ele chegou naquele quarto, ele ficou ali 4 dias. Ele perdeu mais de 10 quilos. Ele definhou em poucos dias. Ele não conseguiu dormir 1 minuto sequer durante aqueles 4 dias. Dia e noite acordado. Um câncer no pulmão que não conseguia respirar, os aparelhos não eram suficientes para proporcionar tudo aquilo que ele precisava. Um lado do peito estava tão inchado, de tanto ele buscar o ar. Foi algo terrível e agonizante. E ele partiu.
Eu quero que vocês entendam que é muito importante nós sermos gratos a Deus. Porque se vocês observarem essa passagem, eu não vou aqui apenas conjecturar, 10% são gratos, de acordo com a passagem. Foram 10 curados, somente um agradeceu, 10%. E todos foram abençoados. Apenas um agradeceu. 10% são gratos. 90% recebem as bênçãos, mas não agradecem a Deus. Então, existe mais pessoas que recebem benefícios do que aqueles que agradecem por eles. Então, são muito mais pessoas que recebem benefício do que aqueles que agradecem. Isso mostra o amor de Deus. O amor de Deus é inexplicável. Então, a Bíblia diz que apenas um homem entre os 9 louvou a Deus, agradeceu a Deus. É claro que foi apenas um obrigado, Senhor, mas eu creio que aquilo foi suficiente perante o Senhor para receber muito além daquilo que ele estava buscando. Ele recebeu não somente a vitória da cura, mas ele recebeu a salvação. Mas existe aqui nessa passagem algo ainda mais espantoso. Sabe o que é? É o número daqueles que suplicam a Deus. É bem maior do que o número daqueles que louvam a Deus. Você pode fazer uma análise com você mesmo. Como que você começa a sua oração? Pedindo ou louvando? Pedindo ou louvando a Deus? Pouquíssimas pessoas começam louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Então aqui nós observamos nessa passagem que o número daqueles que suplicam a Deus é muito maior do que aqueles que louvam a Deus. E aqueles que louvam a Deus, como disse inicialmente, ele abre um flanco para que o Deus Todo-Poderoso continue derramando bênçãos incontáveis sobre a sua vida. Bênçãos ilimitadas sobre a sua vida. Houve um caso que toda a tripulação de um navio estivesse orando diante de uma grande e forte tempestade no alto mar. Todavia, ao acabar aquela tempestade, nenhum daqueles tripulantes louvaram o Senhor. Louvaram a Deus. Meus amados, quando nós estamos enfrentando problemas, dificuldades, ventos fortes, buscamos a presença de Deus e buscamos em Deus um socorro, mas quando nós recebemos, nós não louvamos, nós não agradecemos, esquecemos. E é muito importante nós termos consideração, porque nós queremos que as pessoas tenham consideração conosco, sim ou não? Porque uma coisa difícil de lidar é com pessoas ingratas. E quantas das vezes nós somos ingratos com relação a Deus Todo-Poderoso? Nós somos seres humanos falhos e fazemos o bem, porque isso é um mandamento do Senhor, isso faz parte da essência do cristão. E quando nós fazemos o bem, ajudamos, mas não somos reconhecidos e nem somos agradecidos por aquilo que fazemos, ficamos frustrados. E o Deus Todo-Poderoso? Por isso, meus amados, é profundamente triste, realmente, nos dias de hoje, que haja mais oração do que o louvor, o agradecimento ao Senhor. Nos nossos quartos, antes de dormirmos, oramos constantemente, sim ou não? Pelo menos isso eu espero. Mas será que frequentemente nós louvamos? Frequentemente nós agradecemos? Eu tenho por mim que seria um diálogo muito melhor, mais leve. Eu acredito que a atmosfera
seria mais contagiante no momento que nós nos colocarmos diante de Deus e não pedimos nada. Apenas para desfrutar da presença do Pai e agradecer por tudo que Ele tem feito. Eu tenho certeza que Ele vai ficar bem disposto em poder se intensificar o seu relacionamento conosco. E ouvir aquilo que nós temos que falar. E certamente não vai ser um monólogo, porque Ele vai falar com você também. Por isso, orar não é um exercício tão celestial quanto louvar. A oração é feita para determinado tempo. Mas o louvor, ele ecoa para toda a eternidade. Como eu já falei, lá nós não vamos orar. Orar para quê? Você acha que você vai chegar no céu e vai continuar orando? Orando para quê? Jesus estava do lado dos discípulos e os fariseus questionavam: eu não vejo eles orarem, não vejo eles jejuarem. Nós jejuamos e oramos, mas eles não jejuam, esses 12 só sabem comer. E Jesus disse: para quê? Eu estou com eles. Mas um dia eu vou embora, eles vão ter que jejuar. Um dia que nós chegarmos lá, não vai ter jejum mais. Nem oração. Você vai conversar pessoalmente com o Redentor. Amém? E a única coisa que vai ser perpetuada para toda a eternidade é o louvor. E nós louvaremos e agradeceremos a Deus por todas as coisas. Eu já pensei muito sobre isso, eu digo para vocês que eu tenho certeza, isso é um pensamento apenas meu, que eu vou precisar de milhões de anos somente para agradecer tudo o que Deus lhe fez nesses poucos anos que eu já passei aqui. Porque são tantas bênçãos que Deus nos dá, nós não temos condições para poder matematizar tudo isso. E da forma certa como deve ser feito. O louvor deve ser sempre seguido, ou deve seguir as pegadas da oração. Louve, adore ao Deus Todo-Poderoso. E depois ore e busque o Senhor. Deveria, como dizia Charles Spurgeon, deveria a nossa vida ter tanto sal e tão pouco açúcar? Porque o louvor é o açúcar. O louvor nos proporciona algo maravilhoso. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, comece a louvar a Deus, adorar a Deus. Você demorará muito tempo dentro de uma atmosfera espiritual e Deus ele vai te encher rapidamente do poder do Espírito Santo. Louve o Senhor de todo o coração. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por ti. Porque Ele é santo, é Deus, é todo-poderoso, Ele é eterno. Há um puritano, John Owen, ele dizia algo interessante. Deveríamos tirar para nós, com tanta frequência, a água da rocha, da bênção, e derramar tanta oferta de libação diante do Senhor. Esse puritano quis dizer que deveríamos extrair tantas coisas da parte de Deus, a água, a bênção, a vitória, os recursos, e dedicar tão pouco uma oferta de agradecimento, de louvor a Deus. Então devemos ser gratos, irmãos, gratos a Deus, porque a ingratidão e a reclamação fazem parte da vida de muitos. Reclamamos por tudo. Se está chovendo, está ruim. Se está calor demais, está ruim também. Se está seco, poderia estar melhor. Reclamamos o tempo todo. Mas devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Pastor, como que eu vou agradecer? Eu gostaria de ter coisas que eu não tive oportunidade ainda de ter. Deus não me deu. Você acha que, pelo fato de você não ter tudo, aspas, que você gostaria de ter, materialmente falando, você acha que isso não é uma providência de Deus na sua vida? Até certas coisas que nós gostaríamos de ter, que nós titulamos como bênção, se nós tivéssemos, isso poderia ser pedra de tropeço para você não estar na presença de Deus.
Quantas pessoas eu ouvi falar ao longo de mais de 25 anos, pessoas, no dia que eu tiver um sítio, no dia que eu tiver uma granja, eu vou fazer um retiro, vou levar o povo para orar, eu vou fazer de lá um monte. E aquilo serve hoje de empecilho para estar na presença de Deus num domingo como esse. Eu estou te dando apenas um exemplo. Não são todos que estão preparados para obter certas coisas. Certas coisas Deus ele nos priva para o nosso próprio bem. Porque certamente se você tivesse tudo o que você gostaria de ter, talvez você não estaria aqui hoje. Buscando a face de Deus. Tudo isso é providência dele. Deus, ele coopera. Ele abençoa de uma forma que nós não entendemos. De 10, 9 obedeceram a um simples ritual, enquanto apenas um louvava verdadeiramente o Senhor. Já pensou? Jesus ele curou todos antes deles chegarem até o sacerdote. Mas os 9 judeus queriam seguir todo o protocolo, toda a liturgia, todo o ritual. Então nós podemos observar que existem mais pessoas que creem do que pessoas que louvam. Há mais pessoas que creem do que pessoas que louvam. Aquele homem pensou, eu vou voltar e vou agradecer. Talvez não terei oportunidade, outra oportunidade. E aquela foi a única oportunidade que ele teve. Não perca a oportunidade que Deus tem te dado. Não lance fora, porque talvez não poderá voltar novamente. Amém, pessoal? O príncipe dos pregadores disse algo interessante com relação a esse assunto. Ele disse o seguinte: se os rendimentos da gratidão fossem pagos com maior honestidade, o tesouro de Deus transbordaria. Forte, né? Charles Spurgeon. Se os rendimentos da gratidão fossem pagos com maior honestidade, os tesouros de Deus estavam transbordando. E o tesouro de Deus é esse, são aqueles que adoram e o adoram em espírito e em verdade. Agora, é claro que existem algumas características da verdadeira gratidão. Uma delas é a individualidade. Porque aquele homem ele era um entre os 10. Irmãos, nós temos que entender que ainda que a maioria das pessoas não façam, você precisa fazer. Amém? Tem pessoas que olham a vida das outras pessoas e querem tirar parâmetros para a sua própria vida. Não, eu estou fazendo isso, mas quantas pessoas estão fazendo e ninguém fala nada? Por que você não pode pegar exemplos de Deus, pessoas que realmente são exemplos para poder seguir um padrão realmente a qual Deus está procurando em você? E a Bíblia diz que aquele homem sozinho, salvação individual. Eu vou na igreja, mas eu tenho que ter Não, aquele homem não se preocupou. Vocês vão comigo? Vão lá? Eu não. Então eu vou só. Eu preciso de agradecer o meu Salvador, o meu Senhor. Amém? Individualidade. A verdadeira gratidão ela é individual. É algo entre o adorador e o Criador. Deus espera isso de nós. A segunda característica da gratidão daquele homem foi a sua rapidez. Como nós desejamos sermos abençoados e como nós desejamos que Deus atue de uma forma rápida e precisa em nossas causas, não? Nós clamamos e clamamos, queremos que a resposta venha imediatamente. Às vezes nós estamos levando uma vida meio assim, meio legal, e quando às vezes acontecem certos problemas, certos ventos fortes na nossa vida, serve para poder te atrair para a presença de Deus, e aí quando você começa a buscar mais a face de Deus,
E você começa a buscar, e você começa a fazer o que você não fazia, por conta da dificuldade momentânea, por conta dos ventos fortes que você está enfrentando. Se você não estava jejuando, você jejua. Se você não estava orando tão bem assim, você começa a jejuar e orar, e você começa a ir e ser mais frequente os cultos. E de repente você começa já, em pouco tempo, já questionar a Deus por que Ele está demorando para poder te dar aquilo que você está querendo. Nós queremos que Deus ele seja rápido em atender a nossas petições. Mas como nós somos letárgicos para poder também louvá-lo, agradecê-lo. Tem pessoas que são tão abençoadas por Deus, a ficha só vai cair depois de 10, 15 anos. Poxa, Deus fez isso no passado. Ele só se lembra, mas nunca agradeceu. Nunca louvou a Deus por aquilo. Eu já disse aqui em outras situações. Muitas pessoas querem que Deus ele seja rápido para poder te atender, até mesmo ouvir o seu clamor, a sua petição. E muitas pessoas podem perguntar, mas quanto tempo demora para Deus responder ou nos abençoar? Depende do seu propósito. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus ele vai demorar o mesmo tempo que você demorará também a adorá-lo. Em servi-lo, em ouvi-lo, em obedecê-lo. Amém? Então nós temos que ser rápidos. Nós somos abençoados hoje, vamos glorificar a Deus daqui a um mês, e talvez nem isso. Temos que ser rápidos. Aquele homem foi rápido, ele não perdeu a oportunidade. Eu fui curado hoje. Mas o mestre mandou eu ir lá. Não, mas eu não vou lá agora, depois eu vou. Eu vou agradecer primeiro. E ele foi abençoado. Ele voltou a Cristo imediatamente, porque deveriam os seus louvores ser como os aloés, que levam um século para florescer. O que é aloés? É uma árvore aromática, uma madeira aromática, típica da África e da Índia, que demora 100 anos para produzir. Quantas pessoas demoram tanto tempo para produzir? Demora muito tempo para produzir. Eles querem o de Deus, mas jamais estão dispostos a pagar o preço e agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem te dado. A terceira característica da gratidão, eu vejo que é a espiritualidade. Meus amados irmãos, a Bíblia diz, como já disse agora, Jesus mandou eu ir lá no sacerdote, mas a minha maior prioridade nesse momento é chegar diante do meu Salvador. É claro que o milagre tinha que ter sido acontecido antes deles chegarem aos sacerdotes. Imagina chegar 10 leprosos perto dos sacerdotes. Não dá certo. O milagre aconteceu antes. Por isso, meus amados, eu quero que os irmãos entendam algo interessante que a palavra de Deus nos revela. Ela diz aqui que eles caminharam. Olha só. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Amém? Enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. Muitas das vezes a bênção, a vitória que você está buscando, depende do seu caminhar, a sua obediência para com Deus. Tem que continuar caminhando. A caminhada, ele não estava perto do sacerdote. Talvez demoraria horas para chegar lá. Mas é no meio dessa caminhada, dessa obediência, Jesus tem chamado a cada um de nós a andarmos diante da sua presença e segui-lo. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que precisa de ser trabalhado.
É no caminhar que Deus ele vai atuando e vai aparando as arestas e vai transformando a tua vida e vai eliminando aquilo que não agrada a Ele e vai transformando você a cada dia mais a imagem do seu Redentor. Então nós podemos observar a mente do carnal coloca a tarefa ritualística em primeiro lugar. A mente do carnal. Não é o filósofo, não, tá? Do crente carnal. O que significa isso? Significa que há muitos que trocam o verdadeiro evangelho por um evangelho totalmente deturpado. O evangelho das boas obras. O evangelho da lei. Estão substituindo, principalmente nos dias de hoje, o evangelho da graça pela lei, trazendo novamente os rudimentos. E nós devemos entender que o Deus Todo-Poderoso, Ele quer que nós compreendamos que, no princípio, foi assim, pela graça. O próprio Abraão foi salvo não pela lei, porque não existia. Ele foi salvo pela graça. Não são os rudimentos, não são as obras do homem ou qualquer outra coisa que ele pode tentar cooperar na sua própria mente para alcançar a grande vitória. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. E a graça é o favor imerecido. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que caminhar, e caminhar com Ele e obedecer. E no percurso da caminhada, presta atenção, a maioria das pessoas, eles vêm para Cristo com problemas. O ministro, o sacerdote na frente prega para você. Siga Jesus, se você está caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus. Só que, durante o caminho, Jesus te alcança com a misericórdia dele e você é curado. O casamento é restaurado, a vida sentimental é abençoada, aquele filho desviado ele volta, a vida financeira se estabiliza, algumas áreas na sua vida se ajustam. Entende? Para a sua jornada e adore. E depois continue caminhando. Amém? Há muitos que fazem isso. Recebem, se ajustam, depois somem igual fantasmas. Amém? Desaparecem. Que deu os 9. Não foram 10 que foram curados? Amém? Então, ao longo da tua jornada, ao longo da sua caminhada, obedeça. A mãe de Jesus disse: faça tudo quanto Ele vos disser. Obedeça a Ele. O que Ele está mandando fazer, faça. Caminhe com Ele. Ande com Ele. Mas no caminho, só de você caminhar com Ele, você já se tornou vitorioso. As bênçãos de Deus, ela vai continuar e vai começar a ser materializada na sua vida. Volte, agradeça, louve e continue caminhando. Porque agora você não somente é uma pessoa que foi alcançada pela misericórdia de Deus com relação à bênção que você estava buscando, mas agora você recebeu a bênção maior. Você é salvo agora. Jesus disse: a sua fé te salvou. Agora você está caminhando com Jesus, as bênçãos continuarão sendo derramadas e você agora recebeu a bênção maior. Você é salvo em Jesus. Você recebeu a sua salvação. E nós colocamos em prática a verdade e somos gratos ao Todo-Poderoso. Não tenha dúvida, Deus ele vai continuar fazendo coisas tremendas na tua vida. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele diz assim, Salmo 100, eu vou ler para vocês. Aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho, e de seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de graças, em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome. Porquanto o Senhor é bom, e seu amor é leal, dura para sempre, sua fidelidade acompanha todas as gerações. Então, quando você se chegar diante do Deus Todo-Poderoso, rendei graças a Deus. Louve o Senhor, agradece a Deus. Seja grato ao Senhor por tudo. Até mesmo quando a porta fecha. Até mesmo quando o problema acontece. Eu estava viajando há muitos anos atrás. Eu estava indo para São Paulo. Eu ia pelo sul de Minas, junto com uma equipe de 5 irmãos, ministros. Pastor Fernando também já foi lá também. E eu fui pregar em Indaiatuba. Então, tinha um pregador, eu ia pregar no domingo, outro ia pregar no sábado, outro ia pregar na sexta. Ficamos alguns dias. Eu estava indo para o sul de Minas. E ali tinha um lugar, depois de Pouso Alegre, que nós tínhamos o costume de parar para almoçar. Na beira da rodovia. Aí o Senhor, ele falou comigo assim: encosta à direita. Aí, sem comentar nada com os irmãos, eu encostei o carro. E eles perguntaram assim: aconteceu alguma coisa? Furou o pneu? Tá comprando? Não. O Senhor mandou encostar. Aí o Senhor disse para mim assim: agora você vai voltar 2 quilômetros atrás, que tem um outro restaurante lá atrás. Eu quero que vocês almocem lá. Almocem lá. Aí eles falaram assim: se Deus mandou, vamos embora. Eu fiz o contorno e voltei 2 quilômetros certinho. Tinha um restaurantezinho que não parecia nem restaurante. Parece que é a casa da pessoa. Um fogão de lenha comprido lá dentro. Comida deliciosa, maravilhosa. E aí, depois que a gente estava saindo, depois de uns 20, 30 minutos ali, na hora que eu estava saindo, para poder continuar a viagem, estava entrando um caminhoneiro. E o caminhoneiro falou assim: vocês estão descendo? Eu falei assim: estamos. Ele disse assim para mim assim: então vai devagar, porque o negócio está feio lá para baixo. Eu falei: por quê? Uma carreta passou por cima de um Corsa e acabou com tudo. Eu sinto muito por aqueles que foram, mas Deus nos deu os livramentos. O Senhor Deus Todo-Poderoso é aquele que nos guia, que nos sustenta. Glorifica o Senhor, porque você tem um Deus do seu lado. Eu fico pensando numa coisa, que coisa terrível. Eu tenho acompanhado, eu disse para vocês agora há pouco, pessoas no hospital, pessoas que não têm Deus. Como que eu vou enfrentar uma enfermidade sem Deus? Ainda que eu venha morrer, como que eu vou enfrentar uma morte sem Deus? Como que eu vou enfrentar um problema sem ter um socorro no Deus Todo-Poderoso? É algo terrível, desesperador. Eu não consigo imaginar isso. Mas nós temos que ser gratos a esse Deus, porque Ele te chamou. A salvação é do começo ao fim. É uma obra exclusiva dEle. Deus, Ele tomou a iniciativa para poder te resgatar. Dá para você imaginar isso? Você não cooperou com nada com Ele. É uma obra exclusiva dEle. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quem é morto tem poder de fazer alguma coisa? Por ele mesmo? Não. Está morto. O indivíduo espiritualmente está morto. Não, pastor, porque a pessoa, ele tem a parte dele de aceitar Jesus. Quem te deu essa capacidade? Quem iluminou sua mente? Quem colocou o seu coração disposto? A Bíblia diz, João 5, 15, 16... não me escolheste vós a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades desfruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É Deus que chama. É Deus que coloca o nosso coração disposto. É Deus que opera eficazmente na nossa alma, no nosso coração.
Como dizia Spurgeon, é mais fácil você tentar transformar um leão a ser vegetariano do que converter um homem sem o poder do Espírito Santo. É impossível. É Deus que ilumina. A Bíblia diz que o primeiro milagre que Deus realiza na vida do ser humano está lá em Gênesis, capítulo 1. E a Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E disse Deus que haja luz. O primeiro milagre que Deus realiza na vida do ser humano é a iluminação. Ele tira a cegueira espiritual e te dá luz. Ele abre o seu entendimento. Ele te mostra a realidade. Quem me entende? Você acha que Deus merece ser glorificado por isso? Se você está aqui hoje, se você está na presença de Deus hoje, não tenha dúvida, você não é fruto da doutrina pelagiana, não, ou então muito menos de Erasmo, que foi um grande teólogo, amigo de Lutero, que pensava mais ou menos nessa linha. Mas a Bíblia diz que o justo ela vive pela fé. O justo vive pela fé. É Deus que te chama, é Deus que te escolhe, é Deus que nos predestina para algo glorioso e maravilhoso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9. Isso não é maravilhoso? Você está aqui hoje, mas Deus já sabia o dia do seu nascimento espiritual. Não é só físico não, espiritual também. Olha a paciência de Deus e o amor de Deus por cada um de nós. Deus aguardou pacientemente até o momento que você iria nascer de novo, que Ele iria operar na sua vida, no teu coração. Olha o que Deus ele diz aqui. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para que serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus já te escolheu antecipadamente. Você está feliz por isso? E olha que a Bíblia diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. Aqueles que são predestinados também são chamados. E os que chamou, a esses igualmente justificou. Cristo justifica. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou será naquele grande dia. Não é maravilhoso isso? Nós temos motivo suficiente para glorificar a Deus por toda a nossa vida. Amém? Por isso que a Bíblia diz que aquele que tem fôlego, louve. Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque Ele é santo, é poderoso e Ele é eterno. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele disse algo interessante. Ele disse assim: nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E essa é a nossa garantia da nossa vitória. E o apóstolo Paulo, ele disse também em Efésios: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o poder que há em nós. Ele disse: em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Efésios 1, 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Você está feliz por isso? Então nós temos motivo suficiente para glorificar a Deus, porque nós somos salvos em Cristo, escolhidos no Senhor. Deus ele disse, imagine, se você estudar a Bíblia, você vai se apaixonar. Imagine Deus, Ele puniu o povo dele por não estar seguindo os seus parâmetros, os seus mandamentos.
e falou assim: vocês vão ficar na mão dos caldeus, os babilônicos, presta atenção. Vocês vão ficar 70 anos, não é 71, nem 78, nem 80, 70. Nesse interim, vai nascer um homem. Vai nascer um homem. É um persa. Presta atenção, quem venceu, quem iria escravizá-los era a Babilônia. Mas Deus falou assim: eu vou levantar um persa. 400 anos antes do nascimento de Ciro, Deus já tinha falado como ele iria se chamar, que posto ele iria exercer e o que ele iria fazer. Ciro cresceu ouvindo essas profecias, e quando ele completou e o reinado estava nas suas mãos, porque os persas venceram os babilônicos, Ciro, 70 anos depois, ele libera o povo judeu da escravidão, dando-lhe oportunidade para regressar à sua terra natal, dando-lhe, proporcionando-lhe recursos, juntamente com Zorobabel e com mais aqueles que estavam incluídos dentro do grande resgate. É Deus ou não é? Quando Deus ele chama Jeremias para a grande missão profética, para advertir o povo judeu com relação a grande o perigo, e o perigo que a Babilônia estava prestes a realizar. Jeremias ele falou no capítulo 1, versículo 5: eu sou Deus, eu sou como uma criança. Deus lhe disse: não diga que tu é como uma criança, porque antes que você formasse no ventre da tua mãe eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Aleluia. Que Deus é esse? Não acredito na Bíblia. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais se apaixona por esse Deus maravilhoso. Isso mostra que Ele está no comando de toda a história, tudo já está escrito no seu livro. Salomão diz assim, no livro de Eclesiastes: você não dará um passo além daquilo que já foi predestinado, determinado por Ele. Você é advogada? Deus já sabia. Você é segurança? Deus já sabia. Deus já sabe de tudo. Quem me entende, diga glória a Deus. Não é maravilhoso? Esse Deus maravilhoso, Ele comanda a história, e a história está nas suas mãos. Isso nos proporciona o quê? Segurança. Porque o mundo, a terra, não está afincada no cosmos e a deriva, não. Tudo há um propósito. Deus ele está cuidando de todas as coisas. Por isso, meus amados irmãos, que nós devemos louvá-lo e agradecê-lo por tudo quanto Deus ele tem se demonstrado para a nossa vida. Adore ao Senhor. Quando você for orar, agradeça a Deus primeiro. Amém? Agradeça ao Senhor. Agradeça. Aquele homem caiu com o seu rosto em terra. Meu Deus, a hora foi. Se humilha perante esse Deus maravilhoso, meus irmãos. Amém? Se humilha diante desse Deus maravilhoso, porque você que é grato a Deus e reconhece tudo quanto Deus já fez por você, você não receberá só a vitória que você já recebeu, mas você receberá a salvação em Cristo Jesus. Amém? Mantenha essa porta aberta, porta celestial aberta. Mantenha-se ela aberta para você. Como, pastor? Agradecendo, louvando a Deus por tudo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.